Muito bem, saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre pontos básicos da classe ArrayList. Essa classe pertence ao pacote java.util e gera arranjos dinâmicos, sobre os quais, por meio de métodos, podemos operar redimensionamentos e manipulações diversas. A classe ArrayList possui vantagens sobre as arrays do Java, pois ArrayList permite aumentar ou reduzir o tamanho do arranjo, o que não é possível nas arrays nativas do Java. Aqui temos as sintaxes para trabalharmos com a ArrayList. Primeiro importamos a classe. A sintaxe é import java.util.arraylist. Na sequência, precisamos instanciar a classe. No processo de instanciamento, nós temos a sintaxe ArrayList, o nome do objeto a ser instanciado, e do outro lado do sinal de igualdade, o termo new, para informar a criação de um novo objeto da classe ArrayList. E no argumento, nós podemos deixar em branco ou preencher com uma informação que representa a quantidade de elementos dessa ArrayList, desse novo objeto. Se deixarmos em branco, automaticamente esse novo objeto ele terá uma capacidade de 10 elementos. Após instanciar a classe, ao chamar o método, utilizamos a seguinte sintaxe: o nome do objeto, ponto método a ser utilizado. E os argumentos eles variam de acordo com o método escolhido. Existem muitos métodos na classe ArrayList, mas pretendo apresentar apenas alguns deles. Os demais poderão ser explorados em vídeos futuros. Existe o método para adicionar valor ao final do arranjo. Eu tenho um arranjo inicial, eu posso ir adicionando valores. Esse método ele é muito utilizado. Ele se chama add, nome.add. O nome do objeto que foi instanciado, .add, que é o método. E no argumento, nós informamos o valor que queremos inserir no arranjo em questão. Existe um método para remover um elemento do arranjo. É preciso informar um índice que representa a posição do elemento a ser removido. E a sintaxe é nome.remove. No argumento, informamos o índice representante do elemento, que será retirado do arranjo. Existe um método que define ou edita os valores de um elemento em um certo índice. A sintaxe é nome.set. E no argumento nós informamos o índice que representa a posição do elemento e o novo valor a ser inserido naquela posição. Existe o método de consulta que retorna o valor de um elemento. A sua sintaxe é nome.get. E no argumento nós informamos o índice que representa a posição naquele elemento a ser consultado no arranjo. Existe o método que realiza a limpeza do arranjo. Você tem um arranjo ali e você utiliza o nome.clear. E o argumento ele permanece vazio. E esse método ele fará a limpeza, ele remove todos os elementos do arranjo em questão. Agora vamos praticar aplicando os métodos vistos até agora. Muito bem, aqui no VS Code, primeiro eu vou criar o meu arquivo. Eu vou chamá-lo de arrays_list.java. O primeiro passo é importar a classe ArrayList. Eu vou utilizar a sintaxe import java.util.arraylist. O próximo passo é criar a minha classe. É o public class arrays list. Os delimitadores da classe. Vou criar o meu método main, o método principal, public static void main. No argumento string args. Os delimitadores da função main. E aqui dentro da função main eu vou iniciar o meu código, minhas linhas de código, começando pela instanciação da classe ArrayList, que foi importada do pacote java.util. Será o seguinte: ArrayList, o tipo de valores que ficarão contidos no meu arranjo, na minha array, serão do tipo double. Eu tenho outros tipos inteiros, tipos de string
dentre outros, seguido do nome do objeto. Eu vou chamá-lo de valores. Será o nome do meu arranjo, o nome do objeto. E para criar o objeto, eu utilizo o termo new, ArrayList. E o argumento eu vou deixar em branco. Ficará subentendido uma array ou um arranjo com 10 elementos, que é a quantidade padrão, quando não informamos nesse argumento um valor. E aqui do lado direito da igualdade, eu utilizo o termo new, a classe ArrayList, seguido do tipo de valor que ficará contido aqui dentro desse arranjo. Será o tipo double. No argumento eu vou deixar em branco, o que automaticamente fará com que o arranjo instanciado, criado, fique com 10 elementos de capacidade. Eu vou verificar o meu arranjo inicial, chamando aqui uma impressão, system.out.println. E no argumento eu vou inserir aqui uma quebra de linha, arranjo inicial, dois pontos, fecha a string, e aqui eu vou concatenar a variável valores, que representa o novo arranjo. Concatenar uma quebra de linha aqui para destacar a informação, e agora eu vou rodar o programa. E aqui está, arranjo inicial, entre colchetes, em branco, onde eu ainda não informei os valores desse objeto instanciado, desse arranjo que foi instanciado. Para inserir os objetos, eu vou utilizar o método add, que é o método de adição de valores em um arranjo. Eu chamo o nome do objeto, a variável, valores.add. E aqui eu posso informar um valor. Eu vou utilizar 5.50. Eu vou utilizar valores numéricos com casas decimais do tipo double. Mais um valor eu vou querer adicionar. Add 7.80. Vou inserir mais alguns valores.add 15.20. Valores.add 1.99 e valores.add 3.10. Pronto, esses valores eles são inseridos no meu arranjo valores. Agora eu vou utilizar uma impressão para verificar a mudança feita no meu arranjo valores. System.out.println. No argumento eu vou inserir aqui um texto, string, arranjo atualizado, dos pontos, fecha string, concatenar aqui a variável valores e uma quebra de linha para destacar a informação. Eu vou rodar o meu programa e aqui está, além de imprimir o arranjo inicial que está na linha de código, eu vou imprimir também o arranjo atualizado com os valores que eu utilizo pelo método add. Agora, por algum motivo, eu quero remover um desses valores. Eu vou utilizar o método remove. Primeiro eu chamo o objeto, a variável que representa o arranjo, .remove. E aqui eu vou informar o índice de posição do elemento. Eu vou escolher o quarto elemento, índice 3. E agora eu vou imprimir para verificar o meu resultado. System.out.println. E aqui no argumento eu vou utilizar também um texto, arranjo atualizado, dos pontos, fecha string, concatenar a variável valores e uma quebra de linha. Eu vou rodar o programa. E aqui eu tenho meu arranjo atualizado com um elemento a menos. É o quarto elemento do meu arranjo. O elemento de índice 3. Que foi o 1.99. Ele foi removido do arranjo. Agora eu vou fazer a modificação de um dos elementos com relação ao valor. Eu vou chamar aqui o método set.
Primeiro eu chamo o objeto valores.set. Eu tenho que informar o índice desse arranjo valores, o índice 2, ou seja, é o terceiro elemento do meu arranjo. E o valor que eu quero inserir, o novo valor que vai alterar o antigo, 16.4. Eu vou utilizar uma função print para verificar meu resultado, system.out.println. No argumento, mais uma vez, eu vou inserir um texto, arranjo atualizado, dois pontos, fecha string, concatenar a variável valores, e aqui uma quebra de linha. Eu vou rodar o programa e aqui eu tenho a alteração feita. Eu começo com um arranjo vazio, eu insiro meus valores, depois eu removo um deles, que é 1.99, e agora eu faço uma alteração no terceiro elemento desse arranjo, o elemento de índice 2, que era 15.2, passa a ser 16.4. O próximo passo é realizar a consulta para verificar qual é o elemento em um certo índice. Para isso eu vou precisar de uma variável, eu vou declarar uma variável do tipo double, que será a variável que representará o elemento a ser consultado, e essa variável ficará associada a um valor que é gerado pelo método get. O método get é valores.get, e aqui eu quero consultar o elemento de índice 3, ou seja, o quarto elemento do meu arranjo. Eu vou utilizar uma função print para averiguar o meu resultado, que é o system.out.println, e aqui eu vou informar um texto, elemento consultado, dois pontos, fecha string, vou concatenar a variável x dessa vez e utilizar uma quebra de linha aqui para destacar a informação. Eu vou rodar o programa e aqui está, elemento consultado é o 3.1, que é o quarto elemento do meu arranjo atualizado, o último arranjo atualizado, o elemento de índice 3. E por fim eu vou realizar a limpeza desse arranjo, quero que ele retorne a ser vazio. Eu vou utilizar o método clear, eu vou chamar a variável valores.clear, o argumento vazio aqui entre parênteses. Vou solicitar a impressão para verificar meu resultado, system.out.println, e aqui eu venho com a informação arranjo atualizado, dois pontos, fecha string, concatenar a variável valores, que é o arranjo, e mais uma quebra de linha para destacar a informação. Eu vou rodar o meu programa mais uma vez, e aqui eu tenho um arranjo atualizado, um arranjo vazio, ou um vetor vazio, ou uma lista, uma matriz vazia. E essa foi a exploração dos métodos, de um dos vários métodos que possui a classe ArrayList. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.